Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além da Sessão, o podcast da Câmara de Vereadores de Não Me Toque, onde a gente discute temas importantes, contamos boas histórias e damos voz para quem faz a diferença. Hoje a gente recebe aqui, e eu tenho que admitir que eu tô um pouco nervoso de receber essa pessoa. Hoje recebemos ele, que nasceu no município de Ronda Alta, mas passou a infância no bairro Santo Antônio, onde começou a construir sua trajetória de vida. Ele é radialista há 37 anos, tornou-se uma figura conhecida e respeitada em Não Me Toque, destacando-se por seu trabalho na rádio e por sua proximidade com a comunidade. Em 2024, ele concorreu pela primeira vez ao cargo de vereador pelo Partido Republicanos, o PR, sendo eleito com 421 votos. Seja muito bem-vindo, Antônio Sadi Ribas. Que prazer, Matheus. Obrigado pelo convite. Prazer muito grande estar aqui contigo também, com os nossos ouvintes, né, principalmente. É realmente uma satisfação e quero já de antemão te parabenizar pela iniciativa de, além das sessões aqui, trazer essa oportunidade para a gente expressar aqui um pouco do que pensa, um pouco do que pretende fazer, um pouco da nossa vida. Você sabe que aqui no Poder Legislativo de um município, e muito especialmente aqui em Não Me Toque, Matheus, aqui na Câmara de Vereadores é que devem sair as ideias, devem sair as iniciativas. E essa iniciativa que você teve, né, como assessor de imprensa aqui, foi louvável sob todos os aspectos, justamente dando sequência ao que deve ser a atuação de um parlamentar aqui dentro desse recinto. Com certeza. Parabéns. Na verdade, a ideia principal foi do presidente, né? Cada presidente entra aqui e ele dá uma enlouquecida, dá uma virada de ponta cabeça na casa. Mas eu assumi aí o podcast, então, assumi como se fosse o rosto da Câmara, né? E vamos seguindo, né? Mas justamente, o Cristiano é da mesma linhagem tua, da mesma minha linhagem, né? De comunicação, dessa interatividade com o público, né? Uhum. E com certeza ele só teve essa iniciativa porque você efetivamente estava aqui, né? Uhum. E tem capital suficiente para dar sequência a esse trabalho, como muito bem tem feito até aqui. Muito bem. Eu falei que eu tava nervoso por causa desses 37 anos de rádio. Que história é essa? 37 anos, Sadi? Pois é, são 37 anos, Matheus, que realmente eu procurei no Grupo Séries de Comunicação, antigas séries, a dar o melhor de mim no que se refere à comunicação. Claro que eu nem sempre fui de microfone, mas iniciei sempre no microfone no Grupo Séries, nas séries, né? Eu comecei, na verdade, lá atrás, quando eu tentei ser jogador de futebol e não consegui. Uhum. Né? E aí eu iniciei então nos finais de semana, pegava um gravador daqueles bem grandes, ia para o interior aí fazer reportagens que nos finais de semana, e que daí na semana eram veiculadas na rádio através do meu amigo Edson Gergen, né, que foi quem me convidou naquela época para me fazer parte então da equipe esportiva do Grupo Séries, ou das séries na época, e que eu pude contribuir com ele por diletantismo, simplesmente por gostar, né? Sim. De fazer rádio, por querer fazer rádio, por de alguma forma me imiscuir, Matheus, no esporte, no futebol, coisa que eu não consegui como jogador. Pensei, não, eu tenho que participar desse negócio de alguma forma, então se eu não consigo jogar, eu vou criticar quem vai jogar. Muito bom. Mas então o senhor começou como um freelancer? Freelancer, exatamente. Que legal. Mas, como eu te disse, né, de forma assim abnegada, de forma dedicada, eu procurei ali fazer o melhor. Aliás, como até hoje eu procuro. Eu não sei se sou realmente um bom repórter, se sou um bom comunicador, mas eu tento, viu, Matheus, fazer o melhor. Eu tento me dedico, né, para fazer o melhor. Nem sempre a gente consegue. Da mesma forma aqui também na Câmara Municipal de Vereadores. Eu acredito que seja um desafio para o senhor estar aqui, porque o senhor só sempre teve nos bastidores, digamos assim, né? Sempre espalhando a notícia. O senhor vinha direto aqui nas sessões, principalmente depois das sessões fazia resumo. Perfeito. E como é que tá sendo tá aqui dentro agora?
Tu sabes que eu estou ainda, Matheus, me ambientando, porque por mais que você tenha justamente esse conhecimento que você referiu aí, do que é uma sessão da Câmara, do que é o nosso Legislativo Municipal, você nunca sabe tudo e você nunca tem o conhecimento completo da situação. Então, para mim, ainda é um período de adaptação, um período de aprendizado, porque aqui eu vou ter que dar sequência, claro que foi a minha vida trazida até aqui de 68 anos, então, aliás, de 58 anos de vida. Estou colocando mais 10 anos de 58 de vida e 37, então, de comunicação, né? Eu estou colocando aqui, mas, mesmo assim, para mim, esse ambiente aqui, ele é novo, ele é desafiador sobre todos os aspectos, né? Uhum. Mas que me dá muita satisfação. Até aqui, eu quero, se tu me permites também, fazer uma referência aqui ao meu colega Igor, que tem me auxiliado muito, tem me dado uma contribuição muito boa, justamente, ele não tem a experiência também, mas é um rapaz muito querido, ele é muito atencioso, né? E tem dado uma contribuição assim muito positiva no que até aqui a gente realizou, e tenho certeza que a gente vai ainda produzir muita coisa aqui. Com certeza. O Igor, assim como eu, como o senhor, ele veio da comunicação, né? Não veio da política, né? Então é um aprendizado para o senhor e para ele também, né? E tem iniciativa, mesmo porque a gente começou falando aqui justamente da iniciativa, e você tem que ter iniciativa, né? As iniciativas é que fazem a diferença, né? E é nesse sentido que você tem que fazer. Porque você tem que fazer por onde, né, Matheus? Você tem que buscar, você tem que ver alternativas. Na hora da dificuldade você tem que achar uma solução, né? E é assim que você tem que trabalhar. E é nesse sentido que você vai crescer. E aí o assessor, ele é o que mostra o que o vereador faz, né? Porque muitas vezes o vereador tá ali, né? O senhor tem o seu trabalho por fora também, e no tempo livre do trabalho o senhor exerce a função de vereador. No trabalho também acredito que as pessoas lhe procuram como vereador, e quem tem o tempo para fazer essa divulgação é o assessor, né? É o assessor, não, é justamente por isso que eu digo aqui, faço referência ao Igor, porque justamente ele está aqui praticamente não, o tempo todo, né? E quando eu não posso estar aqui, ou no período que eu não estou aqui, ele que me representa, ele que, enfim, faz as vezes da casa, faz as vezes aí do gabinete, e tem feito muito bem. Muito bem. E eu agradeço por isso. Sadi, não te fiz nenhuma pergunta ainda no nosso roteiro. Então vamos voltar para ele. O senhor nasceu em Ronda Alta. Ronda Alta. Com que idade que o senhor veio para cá? Bom, a nossa família morava numa pequena propriedade lá em Ronda Alta, na verdade na região de Alto Recreio, que hoje inclusive é município, né? Na época era um distrito, como é hoje aqui em São José do Centro. Eu não me toco, como é Arroio Bonito, enfim. Na época era distrito de Ronda Alta, e foi lá que eu nasci. A gente era uma pequena propriedade, o meu pai contava muito que brigava, o pai dele, o meu avô, brigava muito com os bugres, lá tem muito índio ali naquela região. Então, uma das razões que a gente saiu de lá foi justamente as dificuldades e também essa região de conflito ali, que agora ainda tem conflito, mas não era tanto que nem naquela época, que brigavam de facão, brigavam por... Era uma situação assim que realmente chamava atenção ali, porque não tinha essa rigidez que hoje é oferecido para a segurança tanto dos índios que residem ali, dos bugres, como também, bugre é uma expressão assim que se usa para... Sim, para... mas eram índios, né? Que Sim. Por força de hábito aqui acabei usando, mas eram índios ali, e aí então, que viviam lá, e aí então a gente, buscando uma alternativa, veio para Nometói, que eu tinha 6 anos na época, quando cheguei aqui no bairro Santo Antônio. O pai... vendeu então a pequena propriedade que tinha lá, era bem pequena mesmo, só deu para comprar uma casa ali no bairro Santo Antônio, no antigo corredor, né, que estava se formando. Nós fomos a terceira família que chegou ali naquele espaço do antigo corredor. Você talvez não tenha conhecimento, mas as pessoas mais antigas têm conhecimento daquele local ali. Mas o que o pai ali foi... Ele infelizmente... Ele, na época, foi ludibriado ali por um cidadão que pegou e vendeu aquilo ali, porque era uma área devoluta ali. Não tinha... Ali é a área de domínio do Dyer, né? Era até então. Agora não é mais. Mas na época era. Então qualquer um poderia chegar ali
e se aquerenciar, formar ali até uma família, fazer uma casa, e o pai, né, inadvertidamente acabou comprando aquela área ali, tinha outra área para comprar, mas porque ali era uma área maior, né, oferecida pelo cidadão esse, o pai então resolveu pegar aquela área ali porque cresceu o olho, tipo assim, né? Não, aqui eu vou comprar mais, vai ser mais, a outra área é mais pequena, mas o mesmo valor acabou. Mas enfim, a gente chegou ali, eu fiquei ali o tempo todo, eu tive que sair muito cedo, nós somos de uma família de 5 irmãos, Matheus, eu sou o mais velho, né? Como eu te disse, com 58 anos, e eu fui o primeiro a sair de casa com 13, 14 anos, tinha terminado muito superficialmente ali a 4ª para 5ª série, não consegui mais dar sequência aos estudos naquela época ali, e eu vim trabalhar então no Clube União ali a armar pino de bolão. Na época o bolão era muito muito evidente aqui na nossa região, e eu armei pino de bolão com 13, 14 anos. Vim morar ali, aliás, eu aprendi muito ali naquele período no Clube União, com seu saudoso Ivaldo Rosa e depois com seu João Augusto Agamenon da Rosa, que foram 2 pessoas que eram econômicos ali do clube e que me trataram muito bem, que praticamente me adotaram como filho, e eu trabalhei ali então por esse período. Depois eu fui promovido a garçom, né, porque eu comecei a conhecer todas as pessoas, eles não tinham tanta habilidade assim para correr aquele Clube União ali, como eu tinha bastante energia, então eu fazia, eles ficavam anotando ali os pedidos e eu fazia fazia a entrega das bebidas, enfim, das encomendas ali, do cardápio que era oferecido naquela época no clube. Então eu fiz isso por 4, 5 anos ali. Depois eu fui para a Jan, fui trabalhar no setor de usinagem lá da Jan, trabalhei lá por 4 anos, aí fui para o quartel, né, servi 1 ano do quartel, aí retornei do quartel e trabalhei mais uns meses ali na Jan, nesse setor, e aí vim para trabalhar no Grupo Séries, ali nas séries. E aí tá até hoje. E até hoje, exatamente. E a séries era muito diferente antigamente? Bem diferente, era uma outra proposta. A Séries sempre foi uma emissora assim que teve muita credibilidade. Ela não teve expansão como tem hoje, viu, Matheus? Não tinha arrojo nas suas ações, mas foi uma emissora que sempre teve um alicerce muito forte, conduzida pelo Dr. Dante Henrique Sanek, que era um cidadão corretíssimo, que era um cidadão que tinha muito conhecimento, que era uma pessoa que fazia a rádio por acreditar que a rádio era um veículo de você, quem sabe, mudar um conceito, de você fazer com que ele pudesse produzir aprendizado. E eu sou testemunha de que muitas vezes a rádio, sendo uma rádio comercial, ele optava por não ter, por exemplo, um recurso financeiro daquela propaganda, se ele achava que, por exemplo, era um charlatão que estava ali oferecendo um produto que não era exatamente aquele que ele acreditava que fosse. Por quê? Porque era um cidadão que tinha conhecimento, né? Não era qualquer um que enrolava ele, né? Então ele tinha essa premissa, né, básica de cuidar para que a emissora sempre tivesse essa credibilidade. E agora, nessa nova gestão aí do nosso diretor-presidente Gilson Larry Trenepol, é uma gestão que tem arrojo, tem a mesma segurança de atuação do Grupo Séries, dessa credibilidade que eu te falei aí, que se manteve, mas agora tem arrojo, tem iniciativa, né, tem mais gente trabalhando, né, tem uma proposta diferente, né, tem uma área de atuação diferente. A parte comercial e a parte de jornalismo do Grupo Séries evoluiu bastante nesse período, então cresceu muito. E nesse período todo que eu falei do Grupo Séries aí, na parte do Dr. Dante, também teve uma atuação muito destacada da colega Irene Soder, que fez realmente ali um trabalho muito bom no sentido também de manter a credibilidade do Grupo Séries, fazendo com que o grupo tivesse, ou a emissora, no caso, naquele período, tivesse ali uma condição muito boa, assim, Matheus, de ter um alicerce, de ser uma rádio sedimentada que
eu sempre dizia que a rádio era um gigante adormecido. E agora ela tem condições de voar alto, tem condições de evoluir ainda mais com essa proposta que está sendo implementada agora pela nova direção. Com certeza. E desses anos de séries aí, o senhor tem alguma história boa para contar para nós? São inúmeras histórias, viu, Matheus? Sinceramente, eu confesso para ti assim que não conseguiria fazer aqui contar uma história para ti, porque a gente viveu tantas situações. Eu viajei muito pelo estado, transmitindo futebol com o Russo Preto. Tinha uma época que era só eu que narrava futebol. Mas o que eu quero contar para ti, que talvez reflita bem a minha dedicação ao Grupo Seres, é o fato de que nesse período, e eu vou dizer isso para ti, eu não consegui estar no batizado das minhas duas filhas. Né? Por quê? Porque eu estava comprometido. Eu não quis, por exemplo, pedir licença lá para o nosso diretor para, por exemplo, no batizado, eu estar ali no batizado e não ir futebol. Por coincidência também, as transmissões nas duas vezes foram fora do município, né, com o Russo Preto, aí no tempo que o Russo Preto participava muito do estadual e era um time forte em 94, por aí, que foi o auge do Russo Preto. Então, era eu só que narrava os jogos do Russo Preto. E aí então, justamente nas duas oportunidades, a primeira e a segunda filha, eu não pude estar presente, só os padrinhos e só a Neuci, a minha esposa, que estiveram lá para fazer o batismo. Tive que passar por essa porque eu achava a necessidade de ter que trabalhar, de ter que, enfim, dar ali aquela resposta e transmitir o futebol, e aí acabei negligenciando. Hoje até eu me arrependo disso, para te confessar, viu, Matheus? De não ter achado uma outra maneira, de não ter buscado uma outra alternativa, enfim. Mas agora é tarde demais, então fica esse lamento aqui. E coisas engraçadas tem muitas, viu, sinceramente. Essa parte aí do batizado, naquela época e até hoje, o senhor é a voz do futebol, né? Então fica complicado. O show não pode parar, né? Pois mas bem nessa linha aí. E eu não queria, por mim, por exemplo, que a coisa degringolasse, que, né, o Sadia agora... Hoje eu vejo assim que é mais comum esse tipo de situação, né? No Grupo Séries ali, claro, bem tranquilo. Hoje, se eu disser assim, não, ó, eu tenho um compromisso amanhã, né, eu consigo remanejar e fazer. Mas na época, porque a equipe era pequena, não se tinha essa possibilidade. Ou, para fazer isso, tinha que mover céus e terras, ou quase isso, né? Sim. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu nem toquei na questão, nem fiz questão de expor ali a minha situação e fiquei, então, eu aguentei no osso do peito, mas claro que quem aguentou mais no osso do peito foi minha esposa, né? Eu sei, e minhas filhas, que afinal de contas foram privadas desse tipo de situação, por exemplo, desse tipo de privilégio, por assim dizer. Era mais fácil mudar a data do batizado do que o Sadi não narrar o futebol. É mais ou menos por aí. Meu Matheus. E agora, como é que elas têm lidado com o senhor na rádio e como vereador? Pois é, eu sinto assim que elas têm me apoiado, elas me cobram muito, viu? Principalmente a Paola, que é a mais velha, né? Mas as duas, enfim, me cobram muito porque, Matheus, eu sempre... Eu sou um tipo assim de pessoa que sou muito calado, sabe? Eu não sou muito de estar falando, e talvez por eu ser assim, retraído, introspectivo, né? Eu peque, mas quando elas me perguntam alguma coisa, quando elas me fazem uma pergunta, eu respondo, e respondo com todo prazer e acrescento alguma coisa ainda. Só que eu negligencio, por exemplo, na parte de tomar a iniciativa. Me falta essa proatividade, essa pro-iniciativa aí de realmente, né, ser proativo, né? Então, mas eu sinto que talvez eu possa estar né, me excedendo. Então, por isso que isso talvez para a vida não seja lá muito bom, né? Mas eu não consigo ser diferente. Né? Mas a gente se dá bem, a gente se completa e a gente é muito feliz. Não, eu entendo, senhor, porque isso é uma coisa mais masculina, desse negócio de não... E tratar com filho é diferente. Eu não sei se talvez eu não tive filho, né? Talvez com filho, não sei se talvez pudesse ter sido diferente, mas assim, eu te digo que
Ali eu deixei mais assim para Nelson, então, que ela que, né, que são mulheres lá, não que assim que se entendam, mas que mais ou menos assim, ó, se precisar eu tô aqui. Claro, né? claro, Mas eu acho que na vida tu tem que tomar as iniciativas. Eu, quando saí lá da Santo Antônio, Matheus, eu da mesma forma eu tive que buscar, né? E eu deixei as minhas filhas assim, elas tomarem a iniciativa, não sugeri nada, né? Só se me perguntassem, eu dizia e tal, procurei de alguma forma sempre orientar e dizer o que era, o que não era, o que podia, o que não podia, as consequências disso e tal. Mas assim, dizer, não, tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo. Elas mesmas que buscaram as suas formações, elas que buscaram o seu caminho. Uma hoje é engenheira agrônoma, a Pamela, a mais nova, e a outra, então, é designer, trabalha ali no Choco, e a outra trabalha na Cotrijal, mas por iniciativa delas, né? Por buscarem elas essa formação e essa carreira laboral. E o senhor falou que o senhor é introspectivo e trabalha na rádio 37 anos. Como é que funciona esse negócio? Pois é, porque, Matheus, por mais que pareça assim, eu sou um chiru envergonhado, né? Talvez tu possas não perceber assim, mas eu não tenho essa... se a pessoa me dá liberdade, como tu estás me dando a liberdade aí de me perguntar, eu te respondo com todo prazer, mas eu não faço julgamento de ninguém, né? Para mim, todo o cidadão é igual, todo o ser humano é igual. A partir do momento em que ele comete algo que eu vejo que não, mas se é um cidadão com uma postura que nem a tua, por exemplo, assim, que a gente vê que é um corretíssimo, um cidadão que faz o bem, eu quero contribuir, quero ajudar, quero fazer de tudo. Agora, eu não consigo fazer julgamento em ninguém, né? Então, por isso que eu fico retraído. Para mim, eu não tomo aquela iniciativa de por exemplo, né? Até, claro, se eu ver o cidadão ali que está em apuros, eu me proponho a ajudar, não tem problema. Claro. Mas assim, eu não faço pré-julgamento, né? Então, essa é a minha introspecção, né? De, por exemplo, talvez faltar um pouco de iniciativa. Não, entendo o senhor, porque é uma coisa que acontece comigo também. Pois é, eu acho que todo mundo é mais ou menos assim, né? Mas aí, tipo, talvez o olhar das pessoas nos ache um pouco inacessíveis ou cheios, né? Mas não é isso, né? Não, longe disso. Exatamente, bem longe disso, viu, Matheus? Bem longe disso. Mas tem algumas pessoas que são expansivas, né? Né? E eu se não consigo, porque eu posso desagradar a pessoa, né? Porque eu não sei que tipo de... Principalmente se eu não conheço a pessoa. Se eu conheço a pessoa, né? Então aí eu já tenho um pouco mais de liberdade. Agora, se eu tô vendo a pessoa pela primeira vez, ou se a gente não tem lá muita intimidade, aí eu completamente retraído, né? E fico envergonhado, né? Essa de você falar em público, isso... Porque aqui a gente tô falando para ti, tu estás falando para mim, né? Mas em público é diferente, e por isso que eu tô dizendo para ti que aqui na Câmara eu tô tentando me adaptar também, porque é diferente você falar ali no púlpito, né? Não é a mesma coisa que nós estamos aqui conversando tete a tete, né? Ou, por exemplo, atrás do microfone, que aí não tem nem você, aí é só eu falando ou você falando, e aí tu não sabes quem está lá te ouvindo, e aí então fica bem diferente a situação. Mas uma coisa que eu quero aproveitar, tô te falando isso, já que eu não sabe quem é que tá ouvindo a gente, Matheus. Uma coisa que eu tive sempre preocupação era não subestimar a inteligência e o conhecimento das pessoas. Isso talvez que tenha feito eu sobreviver na rádio, ou no rádio, ou na comunicação até aqui. Porque você tem que estar se policiando muito frequentemente para te não incorrer. E mesmo assim, de vez em quando, você incorre em exageros, em avaliações que talvez não seja da tua alçada, que talvez não caiba no contexto, que talvez você pudesse ter sido um pouco mais, né, sereno, pudesse ter sido um pouco mais contencioso nessa parte de fazer uma avaliação. Mas eu te digo para ti que eu sempre procurei me cuidar, sempre procurei me policiar para não
não exceder, né, nessa questão que envolve e avaliação, por exemplo, principalmente subestimando o conhecimento, a formação das... Até porque eu não tenho formação nenhuma, né? Eu tenho formação aí de segundo grau, tenho formação da vida, né? Mas o contencioso eu entendo, eu procuro praticá-lo, né? O meu contencioso eu faço. Sim. E eu acredito que também que estar dentro da Câmara seja um baita aprendizado também pro senhor, né? Olha, aqui é outra vida, é outra história, como eu falei no começo aí, Matheus. E eu tenho como inspiração, por exemplo, o nosso amigo, irmão, colega Cristiano Lima, que foi o primeiro que me convidou aqui para ser candidato à vereança aqui na Metoque, né? Tudo lá atrás foi ele que me convidou. Eu tive outros convites antes e tal, mas às vezes é questão de oportunidade. Mas o Cristiano, além de ser meu amigo e irmão, ainda ele me fez convencer, e eu também já estava com a minha vida mais ou menos encaminhada na rádio por conta disso, né, Matheus? Então, também coincidiu essa parte aí. E eu fiquei muito feliz com o convite do Cristiano. Eu realmente aceitei a ideia, estava com a minha vida encaminhada. Eu antes não aceitava o convite também, porque eu tinha que trabalhar, né? Ter essa ideia de que realmente eu não sabia o que podia ocorrer numa eleição. Sim. Né? E você coloca o teu nome à disposição ali e você não sabe o que vai acontecer. Né? Ninguém tem a previsão de futuro de saber o que você vai receber de votos ou vai receber de receptividade na urna. Sim. Agora, eu te digo uma coisa, né? Eu procurei sempre ser um bom cidadão, procurei me comportar, né? Aqui em Metoque, para justamente você, pelo menos, se você não fosse votado, se as pessoas não votarem em mim, pelo menos para não falar mal de mim, né? Porque já era uma grande coisa, né, Matheus? O pior de tudo é justamente você não se comportar aqui na sociedade, socialmente falando, né? E aí você né, ter oportunidade, porque queira ou não, quando você coloca o teu nome à disposição, você abre o teu leque. Eu já vi pessoas... E tem que ter coragem, né? Mas pessoas honradas, né, que colocaram o nome, porque situações, uma batida, por exemplo, um erro na vida, você comete, né? As pessoas trazem isso para a política, né? Trazem isso no momento ali da campanha, principalmente para quem concorre à prefeitura ali, a majoritária, né? Porque ali realmente a disputa é maior, mas no legislativo também tem muito disso, né? As pessoas, algumas, né, aproveitam para algum deslize que você cometeu, né? Que às vezes foi até involuntário ou situação que, enfim, né? Aproveita para trazer a baila e aí te colocar em polvos de aranha. E voltando lá para sua infância, Sadi. Quando o senhor chegou aqui, então, tinha pouquíssima gente lá no bairro. Pouca gente. E o senhor lembra de algum momento que te marcou lá? Alguma coisa que aconteceu? Ou quando o senhor chegou, uma cidade diferente, uma coisa nova, não conheço ninguém? Ou como é que foi esse momento? O que me marcou mesmo, Matheus, lá morando na Santo Antônio, foi quando eu, infelizmente, por uma situação involuntária, acabei colocando fogo na nossa casa. Nossa. Eu tinha 11 para 12 anos. E ali nesse corredor, nós morávamos quase de frente à escola ali, bem de frente do portão da escola hoje. Nossa casa era ali. E bem na Baixada, lá onde hoje é o bairro Simon, ali, tinha um banhado que a mãe lavava a roupa lá. E o meu pai trabalhava na Grosseries, né? E aí a gente usava para fazer fogo ali sabugo de milho. Não sei se você já viu essa situação, mas nós usávamos sabugo. E um dia a mãe, fui com ela lavar roupa lá, e ela deixou o fogão aceso, ligado, né, com lenha, com sabugo, no caso, no fogo, e um feijão em cima. E ela lá pela metade, mais ou menos assim, vai lá, bota mais sabugo no fogão. E eu vim botar sabugo no fogão. E deixei a porta aberta, tinha uma caixa debaixo
Da cinza ali? Ou não? E eu deixei aberta a tampa e deixei por negligência, assim, de piar, né? Uhum. E aí, eu acho que foi isso que aconteceu, me recobrando depois da memória, eu deduzi que foi isso, né? E aí, pegou fogo na casa, né? Pegou fogo na casa, eu desci lá pra baixo, fiquei lá, de repente chegou a gente viu que tinha uma fumaça lá, mas nunca imaginei que era a nossa casa, eu voltei lá com a mãe, né? Mas nunca imaginei que era a nossa casa. De repente chegou um cidadão, tá pegando fogo na casa de vocês, né? Aí quando eu subi, nós subimos pra ver, né? Uma cena que me marcou muito, a última parede, assim, a parede de um lado da casa acabou caindo. E a gente lamentou muito naquela época, porque o pai tinha um violão que ele gostava muito e um rádio Transglobe. Não sei se tu conhece a marca. Não, nunca ouvi falar. Então procure Transglobe, foi o melhor rádio que tinha na época e era a riqueza que nós tínhamos em casa. Além disso, o pai tinha feito o rancho 1 ou 2 dias antes, né? Que era o rancho para nós, era o que sustentava a família e pegou fogo tudo. Mas eu te digo, viu, Matheus, que a solidariedade do povo de Não Me Toque desde aquela época, em 70 e poucos, eu não me lembro exatamente o ano que aconteceu isso. A gente conseguiu, de doações, montar uma casa, construir uma casa maior, inclusive, que aquela, e ainda colocar móveis dentro de casa. Então, teoricamente não, nós ficamos melhor pela solidariedade do povo de Não Me Toque, Matheus, naquela época, do que estávamos, porque era uma casa de costaneira, era uma casa de chão batido, não tinha assoalho, era chão mesmo, e a gente ficou. Esse rádio que eu te falei, o pai fez um esforço danado, o pai tocava violão e tinha as 2 relíquias que nós tínhamos, era esse rádio, né, e também o violão que ele perdeu naquela oportunidade. Então esse fato me marcou muito, né? Esse fato aí, ele realmente... Mas eu quero aqui, né, de forma retroativa, agradecer a solidariedade daquele povo, que até hoje, viu, Matheus, se verifica quem Não Me Toca. A gente percebe quando alguém aqui tem esse tipo de infortúnio, ela consegue, com a ajuda de todos, fazer com que se recupere boa parte do que se perdeu, e aí fica numa situação que dá para seguir a vida adiante. Olha, Sadi, eu tô achando que eu vou ter que botar no roteiro uma pergunta se sua casa já pegou fogo, porque é o segundo vereador que tem a casa que pegou fogo. Ah, é? A do Diego também. Diego também. Sim, o Diego contou também, agora recentemente, né? É. Cristiano, sua casa já pegou fogo já? Não? O Cristiano chegou aqui fazer uma barulheira, tá? Só pra justificar. E já chegou aqui na live comentando: meu amigo se tornou professor de comunicação e meu irmão da vida. Um ser humano extremamente do bem e de bom coração. Não sabia dessa ligação de vocês dois aí? A ligação que eu tenho com o colega irmão Cristiano Lima é realmente da parte assim de ver nele. Eu até falei, logo que ele chegou na rádio, falei de menino prodígio, apelidei ele menino prodígio. Por quê? Porque tudo que ele fazia bem feito. Todos os segmentos que ele atuou lá na rádio, ele fez muito bem. E fez com galhardia e ainda com acréscimos, assim. Né? Então, os pendores de vida que o Cristiano mostrou ali naquele período em que nós éramos colegas lá no Grupo Séries, realmente me deram a condição de que ele era uma pessoa diferenciada, uma pessoa que era um cidadão proativo, né? Uma pessoa proativa, que vislumbrava ali, conseguia fazer uma previsão de futuro ali, né, que dava certo e que funcionava e além da dedicação, né? O Cristiano não é à toa que é hoje com certeza a nossa referência aqui na Câmara de Vereadores. Eu não tenho dúvida também que o Cristiano, como cidadão, como pessoa e como político aqui de Não Me Toque, tem muito a dar ainda para essa comunidade, viu, Matheus? Né? Eu tenho certeza que a comunidade já sabe disso. Não estou falando nenhuma novidade aqui. Né? Mas conhecendo o Cristiano como a gente conhece, e tenho certeza que boa parte conhece como a gente conhece, eu não tenho dúvida nenhuma que a contribuição que ele pode dar, que ele deve dar aqui para a nossa comunidade, está só no começo. Show. Sadi, depois de tanto tempo de rádio, vários convites para entrar na política, o Cristiano te convidou e o senhor resolveu vir. Mas foi por isso ou teve algum outro
O outro foi que eu estava com a minha vida resolvida, como eu te disse, né? Eu não, por exemplo, não podia arriscar, sendo que eu tinha que trabalhar, eu tinha que sustentar a minha família. Eu não ia colocar eles em risco, porque naquela época, viu, Matheus, que o Dr. Dante comandava a rádio, ele não admitia, por exemplo, que a gente misturasse política com funcional, com o trabalho, atuação ali na rádio. Então, infelizmente, vai ter que... Né? Então, eu nem perguntei isso para ele, nem pedi isso para ele, porque eu conhecia ele, sabia dele. Agora, para concorrer, agora nessa eleição, mesmo com o pedido do Cristiano, eu também falei com o Gilson. Falei com o Gilson primeiro, para assinar a ficha no partido, que eu assinei no PR. Falei com ele, perguntei se eu podia fazer ficha no PR. Ele disse que podia. E perguntei se eu podia concorrer à vereança. Ele me autorizou a concorrer. Por isso que eu concorri também. Porque senão eu não ia concorrer ontem. Sim. Apesar que agora, como te disse, eu estava numa situação um pouco mais resolvida. As meninas já estavam trabalhando. Já dava para dar uma arriscada um pouco mais. Né? Mas mesmo assim, por respeito ao Gilson, que também admiro muito, né? Eu pedi autorização para me filiar no partido e depois para concorrer também. Ele autorizou, então daí eu concorri. Basicamente foi isso aí que aconteceu. E foram 421 votos, né? Como o senhor encarou isso, que o senhor viu 421 ali? Porque para uma primeira eleição, é bastante, né? E eu te digo assim que eu fiz, como primeiro ano, Matheus, eu fiz assim a minha campanha quase que solidária, né? A gente teve uma estrutura muito boa para concorrer aí. O PR foi criado para dar sustentação ao PL aqui, ao Maninho, ao Gilson, porque a lei eleitoral mudou ali. Então, antes podiam concorrer até 20 candidatos e agora passou para 10. E com certeza 10 o PL não iria fazer os 10 vereadores. É difícil. Os 9, no caso, né? Muito difícil, né? Então, daí, o que se pensou? O que a direção do PR pensou? Não, vamos criar um partido e que vai dar sustentação ao PL, que vinha fazendo e está fazendo um muito bom governo, que nós apoiamos integralmente, né? E que merece, por exemplo, o apoio maciço da comunidade. Tanto é que outros partidos também aderiram. Por quê? Porque o PL realmente mudou a cara de Não Me Toque. Tem uma nova postura, uma nova roupagem, deu, assim, esperança novamente de novos ares para Não Me Toque. Não que até então Não Me Toque, acho que não dá para a gente também dizer, porque outra coisa diferente do que sempre teve muita responsabilidade nos que comandaram a nossa prefeitura, né? Não estou dizendo que não, mas o PL trouxe arrojo, trouxe uma gestão diferente, e então o PR aderiu a isso, e então foi criado com esse propósito, com esse objetivo de dar essa sustentação, e é isso que nós estamos fazendo aqui na Câmara. Claro que não estamos aqui para aprovar tudo também, né? Mas estamos contribuindo. E não é uma contribuição com o PL, é uma contribuição com o município, né? Quem merece e quem deve ser beneficiado é o município, né? Ele não pode, por exemplo, sofrer restrição desse ou daquele. O município tem que crescer e não se pode tumultuar e muito menos atrapalhar esse crescimento que o Não Me Toque tem tido nesses últimos tempos. Show. Sadi, eu não sei o senhor, mas eu tô com sede, eu vou pegar uma água aqui. Eu também. E eu quero saber o que o senhor trouxe para compor o nosso cenário aqui. Eu vi que tem uns livrinhos aí, e a gente tem que levar a ideia da GCN para frente, senão a gente vai parar na rua. Pois olha, o autor é Irani Mariani, o abismo das desigualdades sociais. Sabe que se você for fazer, Matheus, se você for correto, e se você for fazer política, você pode fazer política e deve-se fazer política olhando para o social, olhando para as classes menos favorecidas. Agora, eu sou contra também você não dar oportunidade para as pessoas, você simplesmente dar o pão. Eu acho que tem que ter uma recíproca, tem que ter alguma coisa. Esses dias eu estava vendo na internet uma mulher comemorando 25 anos de Bolsa Família. Nossa. Eu acho que
a gente tem que ter objetivo na vida, né? E se você não tem objetivo na vida, você está morto, você vai ter dificuldade. Você, logo ali adiante, você poderá ter problemas, né? Então, se você tem objetivos na vida, se você tem um norte a seguir, você consegue. E ninguém, Matheus, por exemplo, está imune de sofrer percalços pela vida, né? Agora, o que não pode é você se acomodar naquela situação. Então, nós temos no Brasil, infelizmente, e aí que eu quero concluir, nos últimos anos, programas populistas, programas que visam simplesmente fazer com que as pessoas, né, o cidadão mais humilde, mais pobre, ele sempre fique acomodado. E eu acho que tem que incentivar essas pessoas, tem que ajudá-los, sim, estão precisando de ajuda, mas, sobretudo, tem que dar condições para que ela evolua, para que ela cresça. E não é só efetivamente o pão pelo pão, é o pão com condições, né? Então, no Brasil a gente tem muitas desigualdades, né? E essas desigualdades têm que ser tratadas de forma especial. Eu sempre defendi aqui, aliás, eu tinha a ideia de, justamente aproveitando os agentes comunitários de saúde, Matheus, de fazer um projeto para prospectar nas nossas comunidades e saber exatamente, começando por quantos cães essa família tem em casa, quantos cães, quantos gatos ela tem, né? E a partir desse ponto, né, você saber da vida das pessoas, você procurar ter ali todas as informações e dar aos agentes de saúde aqui, eles são muito, muito bons, eles visitam praticamente todas as moradias de nosso município, aquelas carentes principalmente, e podem fazer um levantamento, um compilamento para que essa família, né, que é carente, que é necessitada, ela possa ter um acompanhamento e possa crescer na vida, possa ter um horizonte, possa de alguma forma buscar uma condição melhor que não dependa exclusivamente do Bolsa Família, por exemplo. Não que eu não sou contra o Bolsa Família. Eu repito mais uma vez, eu só acho que só o Bolsa Família não resolve. E por ele, você não pode fazer ali o seu modo de campanha. Então, essas questões sociais, elas são muito importantes, mas devem ser tratadas de forma específica, de forma a fazer com que a pessoa ganhe e que, por exemplo, o Estado não sofra, no caso o município não sofra com isso, como vem ocorrendo aqui, infelizmente. Sim. Nós temos estados no Brasil, como o Maranhão, por exemplo, que mais da metade da população é de Bolsa Família. Isso não é possível. Sim. É inadmissível um negócio desse, mas enfim, é outra história. Sim. Não sei E os demais livros, Sadi? Que tem também aí? Nessa linha, né? O Brasil hoje, né? O que nós temos hoje de Brasil, o que é o nosso país hoje e o Brasil passado a limpo. Que aí já entra numa situação de que merece, Matheus, uma reflexão um pouco mais aprofundada do que nós estamos passando, do que a gente viveu agora recentemente com a política e do que o Brasil tem de potencial. Uma coisa que eu não entendo no Brasil, e esse passado a limpo para mim subentende-se muito especialmente os potenciais que o Brasil tem. Qual é o maior potencial que o Brasil tem? É na agricultura, é na parte de produzir alimentos, é no agronegócio, é na agropecuária, né? E você tem que dar prioridade para isso, você tem que fomentar isso. De que forma você vai fomentar isso? Produzindo políticas adequadas, políticas que vêm não de assistencialismo, não de, por exemplo, você dar, né? Você tem que dar condições, né? Não atrapalhar. Isso que eu acho que o governo deve fazer, uma gestão deve fazer e que, na minha opinião, está faltando, porque é o agronegócio, é a agricultura que faz o Brasil hoje ter um superávit positivo na nossa balança comercial. O PIB do Brasil. O Brasil só não está quebrado hoje, Matheus, porque a iniciativa privada, a iniciativa do agricultor, a iniciativa dos empresários rurais, a iniciativa do pequeno agricultor, ele produz e faz com que nós tenhamos hoje um superávit econômico. Porque nós temos hoje os nossos fundos, né, que são aquelas exportações que o Brasil faz para o exterior, elas vêm em dólar e esses dólares ficam então na nossa reserva
e a partir dali é que o Brasil, um país, né, no caso o Brasil, ele demonstra o seu poder econômico diante do mundo. E o Brasil hoje, na América do Sul, é o primeiro país que tem reservas em dólar por conta dessas exportações, e só por conta dessas exportações. Depois vem ferro, depois vem outras questões, mas o agronegócio, né, a agricultura é o primeiro nesse aspecto, nesse interim. E infelizmente hoje em dia ela tem sido bastante negligenciada, né? Tem sido feita, não tem sido dada a devida atenção, né? Infelizmente. Esse é um problema. Aliás, há uma mobilização aqui agora recentemente em Tiúgo, em outros pontos do estado também, por conta dessas dívidas. E os agricultores que estão ali, Matheus, eles não estão pedindo o perdão da dívida, eles querem uma renegociação. Se você não é sensível, se um governo não é sensível a um estado que teve agora seca, teve enchente e se repetiu essa sistemática aí por 4, 5 anos, sem contar os planos econômicos, estamos só falando de questões naturais, de questões que a natureza, que você não tem poder nenhum de controle, né? E ainda esse agricultor, ele sofre com as questões econômicas, de mercado, de concorrência internacional, mas estamos falando de ambiente, estamos falando de seca, estamos falando de enchente. Então, um governo tem que ser sensível a isso, tem que entender isso. E só o Rio Grande do Sul passou por esse tipo de situação. Outros estados passam pela mesma situação, mas uma vez daqui 2 anos, 3 anos, no Brasil aqui 5 vezes, 5 anos é demais. Então tinha que haver uma atenção especial para isso. Né? Agora, recentemente, aí foi prorrogada as dívidas por 3 anos, ela atenua um pouco essa situação falimentar porque passa o agricultor. Tem casos também de agricultores que talvez não mereçam ali, né? Mas aí entra a questão de caso a caso, né? O que se deve dar atenção é para aqueles casos que realmente isso o governo tem condições de fazer, tem condições de avaliar caso a caso, tem condições de saber quem está numa situação periclitante financeiramente falando e aquele que negligenciou na sua questão de gerenciamento da propriedade. Né? Eu estou falando desse tipo de coisa que o governo deve ter atenção e deve se ater a esse tipo de situação. Sim. Sadi, voltando ao seu presente aqui para o nosso cenário, o senhor costuma ler muito? Eu gosto de ler, mas eu leio o dia a dia, viu? Eu gosto de... Até eu brincava com o Igor. O Igor, sim, que gosta de ler muitos livros. Eu leio livros também, mas eu até tinha dito para ele que tenho lido mais as nossas biografias aqui, do nosso povo de Não Me Toque. Eu li a biografia do nosso Orlando Ros, da dona Cornélia Van Riel, e tantas outras que surgiram aqui em nosso município e que a gente conhece, porque aqui nós temos muitos bons exemplos, viu, Matheus? Não Me Toque, nesse aspecto, é um município muito rico. Mas, claro, eu gosto de ler, na verdade, o dicionário. Eu tenho lá um dicionário, eu até falei para o Igor isso também, eu tenho um dicionário lá, dicionário de ditos, contos e frases curiosas. Eu já li ele umas 3 vezes, de cá para lá e de lá para cá, que conta a história do mundo, viu, Matheus? Aliás, eu fiquei de emprestar isso pro Igor e acabei até agora não emprestando para ele ler também, porque realmente o que você conhece de mundo, de frases, de situações que o mundo passou até hoje, Matheus, está ali naquele dicionário de contos e ditos curiosos. É fantástico, eu recomendo. Que legal. Sadi, a gente tá chegando no nosso horário máximo aqui. Pois é, acho que andou demais, acho que eu falei demais aqui, né? Capaz. Mas ó, só vou mostrar um monte de pergunta pro Sadi aqui. Mas acredito que vai ter outras oportunidades. Eu imaginei que você ia ter dificuldades para fazer essas perguntas, sabe por quê? Porque eu também tenho o mesmo problema. Isso eu posso confessar para ti. Porque, claro, alguma coisa você pega ali, mas é difícil você seguir um roteiro. Porque eu estraguei o teu roteiro aqui, né? Eu comecei a falar e não parei mais, e aí você te perdi aí no teu roteiro. Não, mas eu quero te pedir desculpas, né, por isso aí. Assim porque eu estava olhando aqui o teu roteiro, foi muito bem elaborado, viu, Matheus? Parabéns aqui pelas perguntas que você fez. Elas estão, claro, as perguntas que você fez estão dentro desse contexto que você realizou aqui. Mas elaborar as perguntas que você elaborou aqui tem que ter dedicação, tem que ter
muito empenho. E você fez isso aqui. Show de bola. Antes de cada podcast a gente faz um estudo elaborado ali, eu e a minha equipe. E aí, muito bem. Mas o Igor também me ajudou. Muito obrigado. E, Sadi, pra gente encerrar então, deixa eu ver, foram 50 minutos já. Pra gente encerrar, depois de tantos anos informando, ouvindo e falando com a população no rádio, né? Agora, como vereador, qual que é o legado que o senhor quer deixar? Eu quero deixar aqui, Matheus, a minha contribuição para a comunidade do Metoquense no sentido assim, de primeiro, passar aqui pela Câmara de Vereadores e não deixar uma marca negativa. Se eu não deixar aqui uma marca negativa, eu já saio satisfeito. Mas eu quero ainda produzir mais. Como eu te disse no princípio, eu ainda estou me adaptando aqui à Câmara. Não é fácil você gestionar aqui, você elaborar aqui bons projetos, depende de muitas situações, de muitas nuances de situação. Então, isso, não estou falando isso como desculpa, claro que estou me desculpando, mas não quero ficar nesse mote só de desculpa, né? Então, no primeiro momento eu digo para ti que eu não gostaria de deixar aqui um legado negativo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, então, eu tenho me esforçado com o Igor aí para justamente prospectar, para buscar algumas alternativas aí para a nossa comunidade e vou trabalhar, né, incansavelmente para isso. Quero sim que futuramente as minhas filhas, os meus parentes, né, que porventura possam vir aqui na Metoque, chegarem aqui e não tô, e aqui todos os que passaram por aqui não tem problema, só estou dizendo que eu quero ficar entre eles. Sim. Né? Eu não quero ser o melhor, eu quero estar entre os que passaram por aqui já e deixaram um bom legado. Eu quero estar no mesmo nível, eu não quero destoar, né? E não estou dizendo isso porque já tivemos caso, não é isso que eu estou dizendo. Sim. Só estou dizendo que o nível eu quero manter. Então eu não estou nesse rol daqueles que quer baixar o nível aqui da nossa Câmara Municipal de Vereadores. E é nesse sentido que eu quero trabalhar. Eu não consigo dizer para ti aqui ainda, Matheus, o que vai marcar aqui no sentido de projeto, no sentido de fazer para a comunidade do Metoquense, até porque eu não tenho essa resposta agora para ti. Quem sabe daqui a um tempo eu posso te dizer, mas eu estou trabalhando para isso e estou me esforçando para isso, para que eu consiga aqui deixar um legado positivo para a nossa comunidade. Não, tanto o senhor como o Diego ali, que é o primeiro mandato, vocês estão engatinhando ainda aqui dentro, né? Porque tem mais 3 anos e 3 anos e meio, né? Agora. 3 anos e meio, exatamente. Exatamente, 3 anos e meio. Tem muita água para rolar ainda, né? Mas assim, ó, da mesma forma que eu te disse, que lá na rádio eu sempre, não sei se fui um bom repórter, não sei se foi um bom comunicador, mas me esforcei bastante para isso, eu aqui quero andar na mesma tocada. Não, com certeza não vou conseguir ser o melhor vereador aqui, mas eu vou me esforçar. Esforço para mim não vai faltar. E da mesma forma eu uso o futebol também para isso, viu, Matheus? Porque eu, como eu te disse no começo, queria ser jogador de futebol, não fui, mas eu vontade de ser, eu tive sempre. Enquanto eu tive força física para jogar futebol, eu joguei. Tomei lá meus gols, meus perus, né? Muitos, inclusive, né? Mas vontade não me faltou. Eu sempre busquei a vontade. Vontade, eu acho que o jogador de futebol, pelo menos, tem que ter vontade. Principalmente se ele é ruim, como eu, né? Vontade não pode faltar. E eu, nesse aspecto, quero ter vontade, quero buscar, enfim, né? Pela motivação, pelo compromisso, porque isso aqui é compromisso, né? Você tem que estar aqui o tempo todo envolvido com a comunidade. Você é o empregado do povo de Não Me Toque, né? E isso eu tenho muito bem definido na minha concepção de atuação aqui na Câmara e quero fazer jus a essa condição, então, de colaborador, de funcionário público aqui em Não Me Toque. Muito legal. Mas o senhor era muito ruim no futebol? Ruim, muito ruim. Cadeira dura, sabe? Só porque eu gosto mesmo, sabe? Eu sou apaixonado pelo futebol. Eu gosto mesmo. Mas então, e por ser tão. A minha questão é atlética mesmo. Eu sou cadeira dura, sabe? Aquele que não tem habilidade nenhuma, não consegue. E aí, mas só
pela minha vontade, pela minha dedicação, eu consegui mais ou menos jogar algumas peladas por aí. Levantei alguns canecos até aí, mas porque os times eram bons. Aí eu joguei uns times aí de bola 7, aí fui campeão aí, alguns torneios aqui, né? Mas foi o máximo que eu conseguia, né? Mais que isso nunca deu. No futebol, aliás, eu mesmo com toda essa motivação, com toda essa vontade, ele não é um esporte individual, é um esporte coletivo, né? Às vezes tu tá no time ruim, não adianta você. Às vezes o goleiro é o melhor do time, faz 15 defesas impossível, tomar um gol e perdemos o jogo igual. É isso aí. Então esse é o problema. Mas eu era muito ruim, eu sou muito ruim. Tô em fim de carreira já, tô encerrando, né? Mas foi muito ruim. Continue como radialista. Eu vou continuar com a radialista. Sadi, e pra quem sonha em trabalhar em comunicação, o senhor tem alguma dica, alguma coisa pra falar nesse sentido? Olha, Matheus, hoje em dia tá bem mais fácil de ser radialista, de trabalhar na comunicação. Primeiro porque você consegue uma formação hoje acadêmica. Na minha época, para você trabalhar no rádio, você primeiro teria que ter uma boa dicção, não que não tem que ter hoje, né? Tem que ter uma boa dicção, tem que Mas na época era questão da voz. Era primordial, exatamente. Era o item número 1. Porque aí eles moldavam o cara, né? Hoje, por exemplo, existe a formação e aí você molda. Porque hoje você tem condições, qualquer um tem condições de melhorar a sua voz, de melhorar a sua a sua comunicação, a sua parte cognitiva de comunicação também. Você pode hoje. A pronúncia, você pode, com exercícios, né? Antigamente não tinha essa. Claro, aqui, eu tô falando daqui, né? Sim. Mas os profissionais aí dos grandes centros, eu acho que já tinham esse tipo de mecanismo, esse conhecimento para melhorar. Então, voz de taquara rachada, né? Naquela época, infelizmente, não tinha vaga no rádio. E não estou falando da minha época, estou falando mais atrás ainda lá, né? Sim. Bem mais atrás. E então, mas hoje você, para você ser um jornalista, para você ser um radialista, você tem que ter a predisposição, né? Você tem que ser ali uma pessoa que você gosta daquilo ali, que é aquilo que você decidiu para a vida. E sobretudo, Matheus, você tem que ser prudente na hora, porque queira ou não, você está num cargo ali de responsabilidade. Eu procurei me policiar, como te disse antes, muito nisso, porque você não pode se perder. A gente convive, quem trabalha em rádio convive com pessoas humildes e com pessoas da mais alta classe, seja aqui de Não Me Toque ou de fora. E você não pode se embebecer disso, né? Você tem que manter a tua postura, tem que procurar se manter retilíneo, para justamente não cair. Eu vi alguns colegas assim que eles se perderam porque ficaram enaltecidos ali então manter a postura humilde é fundamental. E você querer, se você quiser ser um profissional, aliás, qualquer profissional, hoje você tem condições, mas o radialista, muito especialmente, não é só a voz, não é a voz que vai determinar se você vai ser ou não. Antigamente era, hoje em dia não. A formação acadêmica te dá condições de você se tornar um baita de um profissional. Muito bem. Sadi, muito obrigado por aceitar o convite de participar do nosso podcast. E muito obrigado por tudo isso que o senhor contou, toda essa história. Adorei. Acredito que a galera também adorou. Mas que bom, eu que fico muito feliz aqui, primeiro pelo convite, viu, Matheus? E depois por ter essa oportunidade de expressar aqui para ti e para os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento o que eu mais ou menos penso sobre mim, sobre minha família, sobre a minha atividade laboral e agora aqui como vereador, como edil aqui de Não Me Toque, coisa que muito me orgulha e que eu reitero aqui o meu compromisso de me comportar aqui dentro e fazer com que a nossa comunidade não tenha uma decepção, né, como parlamentar, como cidadão. Certo. Muito obrigado, Sadi. Obrigado, grande abraço para ti. Muito obrigado por nos acompanharem também. E nos vemos aí no próximo Além da Sessão. Obrigado. Além da Sessão. Grande abraço.